Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Esquenta de segunda-feira, essa palestra de 10 minutinhos com as primeiras reflexões da semana sobre o nosso estudo que começamos hoje na segunda-feira e vamos aprofundar na nossa live do Evangelho no Lar, quarta-feira, às 20 horas, como vocês já estão acostumados. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez, eu sou o Moacir, eu sou administrador do Mensagens Kardecistas, esse perfil espírita que está no Instagram, no YouTube e no Facebook. Essa semana nós continuamos o nosso estudo do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Pedi e Obtereis. E essa semana do capítulo 27 nós vamos estudar os itens de 16 a 21. Eles estão divididos em duas partes: preces inteligíveis e da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. São as duas partes que a gente vai estudar. Então vamos às primeiras reflexões dessa semana. Ela começa, aqui em Preces Inteligíveis, com uma citação ao apóstolo Paulo, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que fala assim: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. O que ele quer dizer? Que a gente precisa entender o significado da prece. O que ela vai falar para a gente? Qual mensagem que ela está trazendo? Vamos pensar na seguinte forma, na seguinte comparação. De repente, eu posso entrar em contato com um texto escrito em japonês, com uma poesia maravilhosa. Só que aquele texto, para mim, se eu não tiver ajuda, não vai ter significado nenhum, porque eu não sei ler em japonês. E aí eu vou olhar aqueles símbolos, eu vou olhar aqueles símbolos todos juntinhos, formando uma frase, e para mim não tem significado nenhum, são só símbolos, os quais eu não sei decodificar, eu não consigo entender. Então é preciso que a gente entenda o significado da prece. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Por isso que é tão importante que a gente estude, que a gente adquira cultura, que a gente adquira conhecimento, que a gente busque novas fontes. Estude o Espiritismo, principalmente nas obras fundamentais, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, as obras complementares, aquelas psicografadas pelo Chico Xavier, pelo Divaldo, com a série do André Luiz, os livros do Emmanuel e tantos outros, da Joana de Ângeles, no caso do Divaldo, e que a gente estude. Mas que não fique só nisso. A gente estude também e vá buscar conhecimentos que estão relacionados ao nosso mundo, ao mundo físico, compreender, elevar a escolaridade, buscar outras fontes, buscar literatura, fontes de informação das mais diversas, para que a gente vá criando um arcabouço cultural e a partir daí compreenda. Porque muitas vezes a gente faz a prece de maneira super automática e aquilo não toca o nosso coração. Muitas vezes a gente lê a primeira epístola de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, e até identifica ali no meio algumas palavras bonitas, algumas frases legais, bonitas, mas não compreende na totalidade o que ele quer dizer. Porque a gente precisa avançar. E a gente vai discutir muito sobre isso na quarta-feira, às 20 horas. E a segunda parte é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores.
ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados. Se pra gente que continuamos aqui no planeta Terra, encarnados, é muito difícil quando alguém muito próximo a nós, alguém que a gente gosta muito, desencarna, porque a gente perde o contato físico com aquela pessoa, a gente não sente mais o cheiro, não tem mais o abraço, né? A gente perde o convívio, deixa de escutar a voz, deixa de conversar. Mas quando a gente perde um ente querido e ele desencarna, né? Em geral, nós temos outras pessoas aqui que nos apoiam. A nossa família, os nossos amigos, os colegas de trabalho. Agora imaginem o contrário, imaginem para quem vai, para quem desencarnou. Ele vai sozinho, ele vai encontrar ajuda? Vai encontrar ajuda em algum momento. Mas você imagina que ele deixa todo mundo. Ele não tem mais o convívio daquelas pessoas que ele tinha quando encarnado. Supondo que quem desencarna é uma mãezinha de família. Ela deixa de ter o convívio com o marido, com os filhos, com as irmãs e os irmãos, com os pais se forem encarnados ainda, com os colegas de trabalho, com os amigos. E certa vez, uma das seguidoras aqui do nosso canal, ela postou assim: olha, meu amigo, ele perdeu a filha e ele está sofrendo tanto, e ele sofre pela perda, ele sofre pela falta que ela faz, mas ele sofre também porque a maior parte das pessoas, quase todas as pessoas, continuam a vida como se nada tivesse acontecido. E aí a gente precisa entender o primeiro conceito, que quando alguém desencarna, a gente não perde ninguém. O que a gente perde, sim, é o convívio diário. A gente perde o contato do dia a dia, a conversa, o abraço, o cheiro, a presença. A gente perde isso temporariamente, né? Mas a gente não perdeu a pessoa porque ela não desapareceu. Ela só desencarnou. Ela está num outro plano. E do mesmo jeito que sentimos falta dela, ela sente de nós. E a melhor forma de nos conectarmos a ela para fazer o bem nas duas pontas é através da prece. É através da prece que eu me ligo àquela pessoa que desencarnou e ela sente a minha presença. É através da prece que eu mando bons fluidos, boas vibrações. E aí a gente acha que de repente, né, a gente vai fazendo essa prece, a gente vai colocá-la no bom caminho, colocá-la no caminho da sua evolução. Não, porque a gente não tem esse poder. Depende dela, do livre-arbítrio e de tudo que ela traz consigo dessa última existência e de tantas outras. Agora é importante que a gente lembre sempre que quando a gente faz uma prece para alguém que já desencarnou e essa pessoa recebe isso, essa prece pode estar levando para ela bons fluidos, boas vibrações e tirar de dentro dela um pensamento do mal, um pensamento que a prejudique, um pensamento que a impeça de evoluir. E isso a gente pode fazer, e temos a responsabilidade de fazer. Da mesma forma que quando estamos passando por um momento difícil, um momento na nossa vida em que a gente está com muita dificuldade, a gente pede para Deus, a gente pede para Jesus, a gente pede para os nossos mentores espirituais, a gente pede
para os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, que nos ajude, que nos sustente, que nos dê uma alternativa, que ajude a gente a fazer alguma coisa, que tire da gente aquela dor, aquele problema, que mostre um caminho. Os espíritos protetores, os nossos mentores espirituais vão nos ajudar, mas não colocando na nossa frente um prêmio de loteria, não colocando na nossa frente uma solução mágica, não tirando a dor, ou tirando o sofrimento, ou tirando a dificuldade de uma hora para outra, porque isso é o contrário da lei da evolução. Porque aí o que a gente está querendo não é ajuda, a gente está querendo um milagre, que dependendo do merecimento da pessoa pode até acontecer, mas em 99,9999% das vezes não. Então, o que eles vão fazer é nos inspirar bons pensamentos, nos inspirar dicas, caminhos. De repente vem aquela ideia, olha, eu posso ir por aqui ao invés de ir por ali. De onde que veio esse pensamento? De onde será? É do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor. Mas tomar o caminho de um lado ou do outro está na nossa decisão, no nosso livre-arbítrio. E aí, eles vão mostrar, vão nos inspirar, mas não nos obrigar. Porque a ajuda sempre vem, mas a evolução sempre dependeu e sempre vai depender do nosso esforço. Então eu espero que vocês leiam esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens de 16 a 21, as duas partes, preces inteligíveis e da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E na quarta-feira, às 20 horas, como acontece todas as quartas-feiras do ano, nós faremos a nossa live do Evangelho no Lar, onde aprofundaremos esses temas e buscaremos novas reflexões para a nossa evolução moral e espiritual. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.